Além do Marcos Cardoso, eu estou aqui com Ítalo Lorenzon e Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Antes eu quero dar bom dia aqui pro Ítalo. Bom dia, Ítalo, como é que você tá? Quando o Ítalo dá bom dia, caiu. Tem que tirar aquele vídeo lá daquele câmera lá. O Ítalo caiu. Paulo, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Na hora que o Ítalo dá bom dia, ele caiu, Paulo. O Ítalo é... É o Nada peso. de novo. É o quê? É o peso, tá pesadinho. Não, hoje o dia tá pesado. Hoje o dia tá pesado. O Ítalo dá bom dia e ele caiu. Então, Paulo, você começa então com o Joe Biden, que está numa situação complicada, e eu queria entender, a gente quer entender, é um dos maiores escândalos da política americana das últimas décadas. Antes de falar do John Biden, Alan, se você me permite uma notícia oportuna aqui, porque ontem o YouTube estava derrubando a nossa live. Eu não sei quem lembra do James Damore, que foi o funcionário do Google, que foi demitido pelo Google porque mandou um memorando interno dizendo que a política do Google de igualdade de gênero era uma coisa que não tinha o menor sentido e tudo mais, e acabou demitido verdade, pelo... eu não lembrava disso, olha só. Pois é, ele processou o Google e ontem ele retirou a ação. Provavelmente aqui nos Estados Unidos a maioria das ações não vão a julgamento porque fazem acordos e o acordo tem sempre uma cláusula de confidencialidade. Provavelmente encheu a burra de dinheiro com o processo dele com o Google. Olha só. Essa é a notícia que eu não vi isso na imprensa brasileira. Foi um caso muito comentado aqui nos Estados Unidos. Ou seja, ele poderia ter ganhado o caso. Não vai a julgamento. O Google chega para você com um caminhão de dinheiro e fala assim: olha aqui, toma aqui, sei lá, 50 milhões de dólares para você calar a boca, tirar o processo. E 50 milhões de dólares para o Google é troco de pinga. Então, uma empresa que tem, sei lá, 100 bilhões em caixa, 50 milhões de dólares não é nada. Retirou a ação ontem e a gente nunca vai saber o resultado desse caso, porque vai ficar protegido por confidencialidade. Que coisa. Bem... Pior é que tem acontecido. Ontem, a polícia prendeu 3 pessoas que estavam indo malhar numa academia em Nova Jersey, uma academia que resolveu propositalmente, assim como vários estabelecimentos aqui estão fazendo, desafiar as ordens do governo. E ontem foram 3 pessoas presas saindo da academia em New Jersey, né? Eu já tinha falado sobre o caso da Shelley Luther, que foi presa porque resolveu supostamente desacatar um juiz, dizendo que ela não ia pedir desculpa por ter aberto o salão de beleza dela. E isso está acontecendo nos Estados Unidos inteiro. No próprio Texas, você teve um episódio algumas semanas atrás, onde as pessoas exerceram seu direito constitucional de simplesmente irem para a porta dos estabelecimentos armadas de fuzil. Porque aqui é legal, né? Você tem as pessoas com seus AR-15, com seus fuzis, de um modo geral, simplesmente pararam na porta dos estabelecimentos e não fizeram nada, só ficaram lá com o fuzil. A polícia passava, olhava aquilo e falava: bom, talvez seja melhor eu voltar outra hora, né? Talvez não seja uma boa ideia. Não é muito prudente, né? Não é uma boa, até porque a polícia, se o cidadão não representa nenhuma ameaça a ela, isso é curioso, né? Porque no Brasil, apesar de ser diferente a legislação, muita gente apoiou a ideia de que você podia atirar numa pessoa só por ela estar portando um fuzil. Aqui isso é absolutamente impensável. Então, o sujeito estava com um fuzil na porta do estabelecimento, a polícia não podia fazer absolutamente nada com ele, podia tentar fechar o estabelecimento. Mas nunca é uma boa ideia, né? Você discutir com alguém que está armado com um R-15, nunca, ou 4, 5 pessoas com um R-15 que estão, a rigor, exercendo um direito constitucional. Essa tensão entre os limites dos governos e o limite da liberdade individual, ela é uma discussão clássica, grande, que aqui nos Estados Unidos normalmente a população dá muito valor à liberdade individual. É isso aí. E desobedece. E desobedece. A população aqui realmente desobedece.
Você está tendo generalizado estabelecimentos que estão desobedecendo. Porque eu cheguei a falar isso no Brasil também. Eu acho que o caminho para esse argumento é o seguinte: as ordens de quarentena são inconstitucionais. Inconstitucionais. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tá? Sim. Aqui são uma violação clássica da primeira emenda, e no Brasil, artigo 2º da Constituição, já não me lembro, mas são uma violação clássica. Então, assim, não pode um decreto de um governador sem o respaldo. O do Whitson não passou nem na LERJ, né? Não pode uma imposição legislativa, uma ordem executiva, que é como está acontecendo aqui nos Estados Unidos, se for a Constituição. Isso é o fim do mundo. Apesar de eu entender que é uma situação atípica, quarentena, todo mundo, ninguém sabe direito como lidar com isso. A gente está navegando aqui um pouco por águas inexploradas, né? Sim, não. Eu queria, na verdade, ouvir o Paulo Figueiredo aí sobre a bomba aí que saiu ontem, né? Sim. Do Joe Biden. Eu queria ver aí os comentários dele. Eu até tenho também alguma ideia, assim, um comentário para fazer depois, mas eu queria te ouvir, Paulo. Assim, o que aconteceu aí nos Estados Unidos? O que saiu? Foram Não saiu vazamentos nada de na áudio, mídia brasileira, né? Pois é, não, na mídia brasileira é uma vergonha. Foram vazamentos de áudio? Como é que foi? Foram vazamentos de áudio. Bom, tem que haver uma pequena recapitulação para contextualizar, principalmente o brasileiro, do que estava acontecendo. Todo mundo acompanhou o processo de impeachment aberto contra o presidente Donald Trump. Qual era a causa do processo de impeachment? A causa do processo de impeachment, a suposta causa, era uma ligação do presidente Donald Trump com o presidente atual da Ucrânia, o Zelensky, onde ele, aparentemente, segundo os democratas, teria feito uma pressão para que se investigasse a empresa Burisma, onde trabalhava o filho do Joe Biden. O filho do Joe Biden era membro do conselho, é uma das maiores empresas de gás da Ucrânia. O filho do Joe Biden estava sendo investigado no passado pelo procurador por corrupção. A empresa estava sendo investigada. O procurador foi demitido e o Trump estava... E o Joe Biden foi pego em um vídeo. O Joe Biden não está em plena saúde mental. Existem várias discussões aqui sobre se ele não está sofrendo algum processo degenerativo mental, porque ele tem feito discursos muito confusos. Mas em um vídeo, um evento, ele se gaba de ter pressionado o antigo presidente da Ucrânia para a demissão desse procurador que estava investigando a empresa onde o filho dele trabalhava. Bom, o presidente Trump teve uma conversa com o Zelensky, onde ele falava: vocês têm que investigar isso aí, tem que aumentar a investigação para ver o que aconteceu. O novo presidente da Ucrânia, que é a oposição ao presidente antigo, que eu esqueci como é que se fala o nome do cara, porque o nome ucraniano é dose, né? Mas basicamente isso foi a motivação, porque parece que o Trump, segundo os democratas, teria se recusado a dar uma ajuda financeira para a Ucrânia enquanto não houvesse essa investigação. Bom, o Trump foi absolvido no processo de impeachment, chegou-se à conclusão de que ele nunca fez o que se chama de quid pro quo, né? Que é latim para toma lá da cá. Né? Sim. E foi daí que ele... E foi essa a base do processo de impeachment. Bom, ontem vazaram os áudios do ex-secretário de Estado John Kerry, que também foi candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, e foi secretário de Estado, John Kerry, e o Joe Biden conversando com o antigo presidente da Ucrânia e fazendo um quid pro quo indiscutível. Não são mais evidências do quid pro quo. É indiscutível. A conversa foi gravada pelo lado da Ucrânia, não foi gravada pelo lado dos Estados Unidos, não são vazamentos do Deep State americano, nem vazamentos do Partido Democrata internos para queimar o Joe Biden. São vazamentos feitos... Foi até um parlamentar, e aí vou pedir socorro aqui para falar o nome desse cara, o Andriy Derkach, que é um parlamentar ucraniano que vazou esses áudios.
E os áudios mostram o Joe Biden basicamente conversando com o presidente da Ucrânia, falando, olha, e aí, você demitiu o cara? E o presidente da Ucrânia falando, olha, não, o Poroshenko, o nome do presidente da Ucrânia. Isso. Olha, não, eu não demiti, mas espera aí, vamos ver. Aí o Joe Biden fala, eu só te libero 1 bilhão de linha de crédito quando você demitiu o cara. Aí o cara, como um grande capacho do Joe Biden, vira e fala assim, olha, eu já demiti o procurador, que era o tal do... Qual é o outro nome ucraniano doido? Também ninguém vai lembrar desse negócio. Mas eu também demiti o procurador. E agora? Não, agora você tem que nomear o cara que eu quero, que é o cara que eu... Pô, mas para eu demitir o procurador foi uma dificuldade, enfrentei uma pressão danada. E aí ele liga e vai prestando contas para o Joe Biden de como é que está o processo de demissão do procurador. Agora, você imagina uma coisa dessa no Brasil, como se, sei lá, o Bolsonaro fosse pego numa conversa com o Trump dizendo assim, não, demitiu o Aras e agora você quer que eu coloque quem como procurador? Aí sei lá, o Mike Pence falando assim, não, o Bolsonaro, agora eu quero que você coloque, sei lá, o Ailton Benedito de procurador. Qualquer figura. Uhum. Assim, e ficou evidente, no final da ligação, o Joe Biden ainda fala assim, eu sou um homem de palavra, então como você demitiu o cara, mudou a estrutura daí e botou o cara que eu queria, aí o Poroshenko fala assim, o estrago que o cara fez já está feito, né? O estrago, ou seja, a abertura da investigação contra a empresa onde trabalhava, né? O filho de Joe Biden. O estrago já está feito, mas agora vamos ver o que dá para fazer para reparar. E o Joe Biden fala, eu sou um homem de palavra e agora, então, eu vou assinar o seu 1 bilhão, eu não estou com tempo de ir para a Ucrânia. Ainda tem uma parte engraçada que o Poroshenko fala para ele assim, pô, eu queria ir com você no Minnesota. E aí ele fala assim, puta, nem eu queria estar no Minnesota, cara. Porque você queria estar no Minnesota, nem eu queria estar no Minnesota. O pessoal do Minnesota deve ter adorado essa parte que vazou. Assim. Me lembrou muito o negócio do Eduardo Paes chamando Maricá de uma merda de lugar. Mas no final das contas o Joe Biden fala, olha, eu sou um homem de palavra, tá aqui, tá liberado o dinheiro e tudo mais. No vídeo onde o Joe Biden, que tinha falado num evento lá atrás, onde o Joe Biden tinha contado mais ou menos a história, mas não tão explicitamente o quid pro quo, o quid pro quo não estava tão explícito, ele já tinha dito que o Obama sabia da história. Ele tinha dito porque ele falou o seguinte, que quando ele virou para o Poroshenko e deu um ultimato nele, do tipo, ou você demite esse cara, ou a gente não te dá 1 bilhão, ou seja, ele é confesso. Ele virou para o Poroshenko e o Poroshenko virou para ele e falou assim, olha, mas você não tem autoridade, você é só o vice-presidente. Aí ele falou assim, então liga para o presidente para você ver se ele não está alinhado comigo. Ou seja, o Barack Obama está envolvido na história. Então, assim, algumas pessoas estão falando, o vídeo mostra evidências de quid pro quo. Não, não é evidência de quid pro quo. Quid pro quo, tá lá, tá assumido, não é uma coisa que é evidente. Se você ouvir a conversa, eu espero muito que algum desse pessoal que traduz os vídeos em inglês faça a tradução desse vídeo, porque, assim, é evidente. Bom, eu tomei um susto quando eu li a notícia, porque você está fazendo subversão dos usos dos fundos públicos americanos para fins pessoais, né? Isso será. Você levou um susto porque está morando um tempo nos Estados Unidos, né? Porque o brasileiro já está meio que acostumado. Não, mas você imagina o seguinte: você imagina que tivesse uma ligação do Lula ou do. Quem era vice do Lula? Quem era o vice do Lula? Ninguém sabe. Eu não lembro. Eu lembro do Zé Alencar, tadinho. Mas se tivesse uma conversa do Zé Alencar ligando pro presidente da Venezuela, falando assim, olha, eu libero dinheiro aí pro seu projeto de metrô, mas você tem que parar de investigar o meu filho que está aí no processo qualquer. Então, assim, é uma coisa de uma gravidade muito grande. Esse sim pode dar cadeia. Sim. Bom, o Zelensky anunciou hoje que
vão abrir uma investigação contra o Poroshenko, o antecessor dele, né, na Ucrânia. E o Comitê de Homeland Security no Senado falou que vai avançar com o inquérito que eles tinham aberto de investigação contra a Burisma, que é a empresa onde trabalhava o Hunter Biden, o filho do Joe Biden. O que está acontecendo aqui? Ontem eu fiquei surpreso porque nenhum dos jornais deram a notícia. A Fox News não deu a notícia, nem o Sean Hannity, que é um âncora aqui muito alinhado com o Trump, tinha dado a notícia. Hoje eu acho que ainda não começou, eu não assisti ainda o show do Rush Limbaugh no rádio, eu também não vi, mas também não vi ele falar da notícia. Muita cautela, a internet está falando muito mais da notícia do que a imprensa, inclusive a imprensa conservadora. Aí eu reparei que hoje saiu no Washington Post, um jornal de esquerda, um dos jornais mais de esquerda aqui dos Estados Unidos, cujo dono é o Jeff Bezos, dono da Amazon, um jornal que ficou muito famoso por ter feito a série de reportagens que derrubou o Richard Nixon no Watergate, e vi aqui que saiu no Daily Wire, esse sim, um veículo de direita. Fora isso, ainda está todo mundo digerindo a história. Então, ainda precisa total confirmação da veracidade dos áudios, mas quem ouvir vai ver que são muito verossímeis. Ainda precisa apurar, colocar na linha do tempo as conversas, porque são várias conversas que foram vazadas. Colocar na linha do tempo e ver quais foram os efeitos práticos delas, quais foram as ações do governo, que tipo de ação o gabinete tomou, e aí você começa a declassify, né, que é tirar a confidencialidade de arquivos que antigamente estavam protegidos por confidencialidade, e aí a investigação vai em curso, mas se ficar comprovado o que está evidenciado, o que está explícito, nem evidenciado, o que está explícito na conversa, não tem condições para o Joe Biden sequer manter a candidatura. E ele já vinha enfrentando grandes dificuldades, porque ele foi, também vi pouco sair isso no Brasil, se é que saiu em algum lugar, porque foi acusado de assédio sexual por uma ex-colega, e isso aqui nos Estados Unidos, apesar da mídia de direita não ter caído em cima, porque, de um modo geral, os conservadores são mais rigorosos com a questão das provas, isso repercutiu muito mal entre o eleitorado feminino, que é um eleitorado fortemente democrata. Entendi. Ô Paulo, agora eu não entendi só uma coisa, mas então não saiu nada na grande mídia? Ninguém noticiou isso? Não, o Washington Post, que é um dos maiores jornais aqui, deu uma notícia grande. Eu estava acompanhando agora de manhã quais tinham sido os veículos. O Washington Post e o Daily Wire foram os dois maiores que eu vi, e a MSNBC. Entendi. Ou a CBC, foram jornais que deram. E a One American News deu ontem. One American News é o segundo maior canal, é a rede predileta do Donald Trump. Sim. Que ele fala toda hora na televisão, que ele diz que a Fox News não é conservadora o suficiente. E o brasileiro pensa que a Fox News é o máximo do conservadorismo, né? A One American lembra mais o Terça Livre do que... Olha só. Eles são muito bons. Eu inclusive dei uma entrevista para eles mais ou menos um mês atrás, e eles são muito profissional o trabalho deles. Eles já têm 30 milhões de espectadores aqui na TV a cabo. Uau! Já teremos Terça Livre na TV a cabo, se Deus quiser. Com certeza. Não precisa, né? Não precisa. É só o YouTube derrubar a gente, que a gente tem mais audiência que a TV a cabo. Pois é, justamente. Na época que eu tava fazendo as notícias sobre o Covid, olhando como é que tava no mundo todo, e aí quase todo dia tinha uma live do Andrew Cuomo, eu falei, cara, esse cara tá fazendo um palanque político disso aqui. Isso aqui parece campanha, isso aqui parece que o cara tá fazendo uma campanha, e aí depois comecei a ouvir esse descontentamento, né, com o Joe Biden, foi só falando que ele não tinha a mínima condição, que ele devia tirar, eu falei, olha... Aí eu comecei a pensar isso, falei, cara, o Andrew Cuomo deve estar querendo se colocar aí como o substituto para tentar salvar
é os democratas, né? Mas você pessoalmente, o Paulo, você acha que seria ele? Você acha que seria Michelle Obama? Você acha que seria algum outro nome? Que você, se você fosse apostar assim? Eu não sei, eu realmente não sei. O que eu sei, o que eu não sei. É muito difícil fazer essa aposta porque o Partido Democrata hoje vive uma guerra civil interna, que aliás que o Steve Bannon, né, que dizia que isso ia acontecer. O Partido Democrata hoje você tem 40% do partido que é absolutamente comunista, Olha comunista mesmo, assim, como o Ocasio-Cortez, como o Sanders, é o pessoal que fala de New, New Green Deal, o Green New Deal, não sei qual é a ordem certa desse negócio, que é a política de praticamente proibir o uso de combustível fóssil dentro dos Estados Unidos, imposto de 100%, tem umas maluquices aqui muito grandes, montar um SUS americano, é um pessoal absolutamente e assumidamente socialista, eles não têm mais vergonha de utilizar a palavra, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos são uma das únicas grandes democracias do mundo que nunca tiveram um partido comunista ou trabalhista. Olha só. Nunca tiveram. Esse país foi fundado, assim, os valores americanos são tão incompatíveis com o socialismo que bastava você chamar uma pessoa de socialista, era um xingamento, era um name calling. Igual hoje a palavra fascista virou, era isso a respeito aqui do socialismo. Então, se você chamasse alguém de socialismo, era uma ofensa. Os Estados Unidos nunca tiveram. E agora eles, pela segunda prévia democrata seguida, um candidato abertamente socialista quase levou a nomeação para disputar a presidência. O Partido Democrata está se tornando gradativamente um partido socialista. Existe uma outra ala, que é uma ala que é só progressista, e aí a gente está falando de ramos diferentes do esquerdismo, mas um é socialista aberto, o outro é aquela coisa talvez meio fabiana, meio gradual, né? Mas você tem essa guerra civil dentro do partido. E o Joe Biden é um representante do establishment do partido, né? Ele é um cara do time da Hillary, da Nancy Pelosi, dos caciques. Enquanto você tem figuras que são figuras como a Ocasio-Cortez ou como o Bernie Sanders. Entendi. Perfeito. Obrigado aí, Paulo, pelas informações, né? Foi muito, muito bom. A entrada do Cuomo, só queria fazer esse comentário aí, né? A entrada do Cuomo, eu acredito que acrescenta um dado a mais nessa disputa, porque é sempre fácil, principalmente para a esquerda, entrar numa disputa por um cargo eletivo fora de qualquer tipo de responsabilidade política, em que ele pode simplesmente criticar à vontade, né? Era a vantagem que, em tese, teria o Joe Biden, né? Poder criticar o Donald Trump, a administração por Donald Trump, sendo que ele não tinha nenhum cargo, né, até então, um cargo no executivo em tempo recente, né? No caso do Donald Trump, você tem aí a possibilidade de fazer uma comparação, né? Como é que foi a forma como ele lidou com o Covid-19 em Nova York com a forma como o Trump lidou com o Covid-19 a nível nacional. Então, existe aí digamos assim, a disputa pela presidência com o Andrew Cuomo entrando aí, talvez fosse disputada em outro campo, né? Não seria na forma como seria contra o Joe Biden. É a leitura que eu faço. É preliminar demais, né? Mas é o que a gente consegue entender aí. Você concorda comigo, Paulo? Tendo o Cuomo como um candidato mais competitivo que o Joe Biden. O Joe Biden ele é uma versão piorada da Hillary Clinton e o Trump numa posição mais forte do que ele tinha em 2016. A grande carta que as pessoas tinham em 2016 era dizer que o Trump era um nazista, que ele era um supremacista branco, que ele ia implantar uma ditadura nos Estados Unidos, que ele era antidemocrata. Bom, qualquer semelhança com a narrativa em relação ao presidente Bolsonaro não é mera coincidência. O discurso é totalmente copiado e colado. Só que depois de 4 anos, onde o cara respeitou todas as regras democráticas, o Trump foi muito enfático toda vez que movimentos supremacistas brancos tentavam apoiar ele ou faziam qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de excesso, ele sempre foi muito crítico. Então, essa carta, depois de 2 anos, essa carta perdeu a validade, né?
A outra coisa é que o Trump ia destruir a economia americana. A economia americana viveu o seu melhor momento até o Covid, sei lá, nos últimos 20 ou 30 anos. Então, assim, as cartas contra o Trump já não têm muito mais efeito. Ele está num momento melhor, né, do que ele estava quando ele era um desconhecido. E por outro lado, o Joe Biden é um candidato pior do que a Hillary. Ele representa o mesmo establishment que a Hillary representava. São colegas de governo, colegas de partido. Um sucedeu o outro, inclusive, no mesmo cargo no governo do Obama. Então, assim, é um candidato que espelha todas as características ruins da Hillary, só que ele não tem a carta de poder ser mulher, né? Que é sempre uma carta que agrada a base democrata um pouquinho mais. Mas os dois são asquerosos, os dois envolvidos em um monte de esquema, meio House of Cards. Eu acho o Joe Biden um candidato muito ruim.